Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Cristã do primeiro século, ou seja, nós vamos falar sobre a igreja fundada pelos apóstolos de Jesus Cristo. Como vocês viram nos vídeos anteriores, a vida do povo judeu girava em torno do Templo de Jerusalém. E com Jesus e seus apóstolos, que também eram judeus, não era diferente. Naquela época, os judeus que viviam nas regiões circunvizinhas faziam de tudo para irem pelo menos uma vez por ano a Jerusalém para participarem das festas judaicas. Inclusive, os 4 primeiros evangelhos citam Jesus e seus discípulos se locomovendo das cidades vizinhas para participarem das festividades do templo. Jesus e seus discípulos eram judeus e, como todo judeu nato, costumavam se reunir nesse templo para aprender e ensinar acerca das escrituras hebraicas. Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, os apóstolos continuaram frequentando o templo, só que agora eles tentavam provar através das escrituras judaicas que Jesus era o Messias, do qual os profetas citados nos textos hebraicos haviam alertado anteriormente, e que este havia ressuscitado dentre os mortos. Certo dia, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, quando viram um coxo de nascença que ficava diariamente na porta do templo. Quando os viram, pediram uma esmola, mas Pedro respondeu: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." Pedro curou aquele homem e logo em seguida o coxo saiu andando e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Então os apóstolos aproveitaram aquela ocasião para falar aos judeus que a fé que vem por meio de Jesus tinha dado àquele homem saúde perfeita, e os acusou de traição por terem negado Jesus diante de Pilatos. Enquanto Pedro e João falavam, os sacerdotes ressentidos mandaram prendê-los. No dia seguinte, estes reuniram o sumo sacerdote, as autoridades, os anciãos e os escribas no Sinédrio, que era uma espécie de tribunal dos judeus, e mandaram chamar Pedro e João. Após ouvi-los e não tendo com o que castigá-los, resolveram soltá-los, mas ordenou que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Fato é que cada dia aumentava o número de judeus convertidos a Cristo, inclusive de sacerdotes judeus que estavam obedecendo à fé cristã. E isso causava temor perante a linhagem sacerdotal corrompida. Estevão, um sábio discípulo de Jesus, foi acusado de blasfêmia contra Moisés e contra Deus em uma sinagoga. O povo o agarrou e o levou ao sinédrio, apresentando testemunhas falsas. Quando questionado pelo sumo sacerdote, Estevão fez uma retrospectiva desde Abraão até os filhos de Jacó e depois citou a evolução do tabernáculo através de Moisés, com o tabernáculo móvel, até Salomão, com o templo fixo, e da rebeldia do povo judeu ao longo das eras, e concluiu que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Em seguida, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e de Jesus que estava à sua direita, e ao relatar a sua visão, eles os expulsaram da cidade e o apedrejaram até a morte. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra os judeus cristãos. Todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia, Galileia, Samaria, Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles iam por toda parte pregando o reino de Deus e muitas pessoas creram em Jesus. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém foram informados que o povo de Samaria e cidades vizinhas haviam se convertido, então enviaram Pedro e João para orar para que eles recebessem o Espírito Santo. Depois disso, os apóstolos voltaram para Jerusalém. Em Jerusalém, um judeu da seita dos fariseus, chamado Saulo, o mesmo que presenciou a morte de Estevão, entrava nas casas e levava homens e mulheres convertidos a Cristo para a prisão.
e pretendia fazer o mesmo nas regiões circunvizinhas. Foi com esse objetivo que Saulo se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para levar os judeus convertidos a Cristo presos para Jerusalém. Seu pedido foi concedido, mas quando ele se aproximava da cidade de Damasco, teve um encontro com o próprio Jesus, que lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus, que você persegue. Agora levante-se, entre na cidade de Damasco, e lhe será dito o que deve fazer. Saulo seguiu para a cidade de Damasco, onde esteve 3 dias sem enxergar, até que um discípulo chamado Ananias foi encarregado pelo próprio Jesus de curá-lo, e assim que ele impôs as mãos, Saulo voltou a enxergar e foi batizado. Ele permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo já estava nas sinagogas, proclamando Jesus como Filho de Deus. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matá-lo. Como ele ficou sabendo do plano, os discípulos o ajudaram a fugir. Quando chegou em Jerusalém, Saulo procurou se juntar aos discípulos de Jesus. Porém, muitos o temiam, não acreditando que ele também fosse um discípulo. Então Barnabé o levou até os apóstolos e contou como ele havia se convertido. Então Saulo ficou com eles em Jerusalém e logo já estava pregando ousadamente. Falava e discutia com os helenistas que também procuravam matá-lo. Então os irmãos o levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Depois de um certo tempo, Barnabé foi à cidade de Tarso à procura de Saulo e o levou para a cidade de Antioquia, na Turquia. Por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram multidões. Nessa igreja, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Foi de lá que Barnabé e Saulo começaram a divulgar o cristianismo através das viagens missionárias. Em cada cidade que andavam, os apóstolos curavam pessoas enfermas, entravam nas sinagogas judaicas, nas praças e por onde quer que fossem, anunciavam a Cristo. E muitos se convertiam. Mas os judeus não convertidos logo começavam a perseguir e a incitar os judeus contra os apóstolos, expulsando-os de seu território, geralmente com o apoio das autoridades locais. Então os apóstolos partiam para outra cidade e anunciavam em outras sinagogas judaicas. Porém, quando os judeus tinham notícia de que os apóstolos estavam na cidade vizinha, iam até lá tentar incitar os judeus daquela cidade contra eles. Em sua primeira viagem missionária, Saulo, que agora começou a ser chamado de Paulo, curou um paralítico desde o seu nascimento. E o povo daquela cidade pensou que Paulo e Barnabé fossem deuses e pretendiam realizar sacrifícios para eles. Mas os judeus das cidades de Antioquia e Icônio, cidades anteriormente visitadas por eles, instigaram as multidões para que apedrejassem Paulo, e assim o fizeram. Depois o arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto. Quando os discípulos o encontraram, o enviaram com Barnabé para Derbe. Depois Paulo e Barnabé voltaram pelas cidades anteriormente visitadas, fortalecendo os discípulos, exortando-os e promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja, ou seja, os irmãos em Cristo, e relataram tudo o que tinha acontecido. No entanto, alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam sobre a obrigação da circuncisão. Segundo eles, para serem salvos, os judeus, agora cristãos, teriam que ser circuncidados segundo o costume de Moisés. E houve discussão entre eles. Então Paulo, Barnabé e mais alguns discípulos decidiram ir até Jerusalém falar com os apóstolos e presbíteros para tratar sobre essa questão. Havendo grande debate, Pedro foi contra a circuncisão e relatou o que havia acontecido com Cornélio, o qual era gentio.
Barnabé e Paulo também relataram o que Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago deu seu parecer. Então os apóstolos, os presbíteros e toda a igreja de Jerusalém resolveram enviar epístolas às demais igrejas, ou seja, cartas liberando os gentios da obrigação da circuncisão. Então elegeram Judas e Silas para enviá-los à igreja de Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Chegando em Antioquia, reuniram a comunidade dos irmãos e entregaram a carta. Quando eles leram, ficaram alegres pelo consolo recebido. Alguns dias depois, Paulo chamou Barnabé para percorrer as mesmas cidades anteriormente visitadas, para saber como todos estavam. Mas houve desavenças entre os dois, pois Barnabé queria levar João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles na primeira viagem. Então resolveram separar-se. Barnabé foi com João Marcos para Chipre e Paulo e Silas foram para a Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém. Enquanto seguiam a rota planejada, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia e na Bitínia. Então contornaram a Mídia e foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia pedia que ele fosse até lá. Concluindo que Deus os havia chamado para anunciar o evangelho naquela cidade, eles mudaram a rota e navegaram até Filipos, cidade da Macedônia. E nessa cidade permaneceram por alguns dias. No sábado, foram para junto de um rio e ali eles sentaram e falaram às mulheres que estavam reunidas no lugar de oração. Ali estava Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, uma mulher temente a Deus. Ela os escutava e creu na mensagem, e ela e todos de sua casa foram salvos. Nessa mesma cidade, Paulo curou uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual dava muito lucro aos seus donos. Quando estes viram que a serva não daria mais lucro, agarraram Paulo e Silas, o arrastaram até a praça, à presença das autoridades, e os acusavam de propagar costumes que eles não poderiam aceitar porque eram romanos. Então levantou-se uma grande multidão contra eles. Os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, depois os lançaram na prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, enquanto os companheiros de prisão os escutavam. De repente, veio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas, puxou a espada para suicidar-se, pois pensou que todos os presos haviam fugido. Porém, Paulo gritou: "Não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos aqui." O carcereiro entrou correndo e todo trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas e perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa." A seguir, todos da casa do carcereiro, inclusive o próprio carcereiro, foram batizados. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça para colocá-los em liberdade. Depois que saíram da prisão, foram para a casa de Lídia e em seguida partiram para Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E por 3 sábados discutiu com eles acerca das Escrituras, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Alguns deles creram, inclusive uma numerosa multidão de gregos. Porém, os judeus que não creram incitavam os outros contra Paulo e seu companheiro de viagem. Em Corinto, Crispo, o chefe da sinagoga, creu em Jesus Cristo, juntamente com toda a sua casa,
e muitos dos coríntios também creram e foram batizados. Paulo permaneceu por 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. Em sua terceira viagem missionária, Paulo estava em Éfeso, na Turquia, onde passou 3 meses frequentando a sinagoga, discutindo e persuadindo sobre o reino de Deus. No entanto, percebeu que alguns dos judeus se mostravam teimosos e descrentes. Então se afastou da sinagoga e levou seus discípulos para a escola de Tirano. Alguns dizem que essa escola foi fundada por Paulo para preparar seus discípulos para a obra de evangelização, mas não há nenhuma escritura bíblica que comprove tal afirmação. A Bíblia só relata que por 2 anos, tanto os judeus como os gregos ouviram Paulo nessa escola. A fim de participar das festas do templo, mais especificamente da festa de Pentecostes, Paulo decidiu ir para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Tiago e os presbíteros o aconselharam para que levasse 4 homens que haviam feito voto voluntariamente para participar da cerimônia de purificação juntamente com eles, e pagasse as despesas deles para que raspassem a cabeça. Assim os judeus saberiam que Paulo vivia em conformidade com a lei. No dia seguinte, Paulo levou os 4 homens e, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação. Entretanto, assim que os judeus vindo da Ásia viram Paulo no templo, agitavam todo o povo contra ele. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. Os judeus procuravam matá-lo, espancando-o, e logo a notícia chegou ao conhecimento do comandante da força do Império Romano, que foi até lá levando seus soldados e centuriões. Então o comandante ordenou que Paulo fosse preso e acorrentado. No dia seguinte, o comandante reuniu os principais sacerdotes e todo o sinédrio e mandaram trazer Paulo. Então começou uma grande discussão entre os fariseus e saduceus, porque Paulo disse que estava sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. Os fariseus criam na ressurreição, enquanto os saduceus diziam não haver ressurreição. No dia seguinte, o comandante reuniu os principais sacerdotes e todo o sinédrio e mandou trazer Paulo. Então começou uma grande discussão entre os fariseus e saduceus, porque Paulo disse que estava sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. Temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os guardas o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Quando amanheceu, os judeus mais de 40 se reuniram e foram falar com os sacerdotes e anciãos e juraram que não comeriam coisa alguma enquanto não matassem Paulo. Temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os guardas o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Quando amanheceu, os judeus, mais de 40, se reuniram e foram falar com os sacerdotes e anciãos e juraram que não comeriam coisa alguma enquanto não matassem Paulo. Eles pediram para que os sacerdotes, juntamente com o sinédrio, mandassem um recado ao comandante para que este o levasse até os sacerdotes. O plano era matá-lo durante o percurso. Porém, Paulo soube através do seu sobrinho da trama e mandou que este fosse até o comandante. Temendo pela vida de Paulo, o comandante chamou os 2 centuriões e ordenou que 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros fossem até Cesareia às 9 da noite e que preparassem os animais para Paulo montar e que o levassem em segurança até o governador Félix. O comandante enviou uma carta ao governador através de seus soldados, na qual explicava que os judeus estavam acusando Paulo com coisas referentes à lei judaica, mas ao seu entender, ele não via nada que justificasse morte ou prisão e alertou das emboscadas contra Paulo. Então Paulo ficou detido no pretório de Herodes em Cesareia, até que chegassem seus acusadores, no caso, o sumo sacerdote Ananias e os anciãos judeus. Quando estes chegaram, mandou chamá-lo. Depois de ouvi-los, Félix decidiu adiar a causa e ordenou ao centurião que o conservasse preso. Após 2 anos de encarceramento do apóstolo Paulo,
Festo, sucessor de Félix, tendo assumido a província, foi a Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e judeus solicitaram que mandassem Paulo a Jerusalém. E novamente planejavam ciladas para o matar na estrada. No entanto, Festo achou melhor deixar Paulo em Cesareia e deu ordens para que eles mesmos fossem até lá e o acusassem. Cerca de 10 dias depois, os sacerdotes foram até Cesareia falar com Festo e este, perante o tribunal, ordenou que trouxessem Paulo. Os judeus fizeram graves acusações contra ele, as quais não podiam provar. Então Festo perguntou a Paulo se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado por ele. Paulo respondeu que estava diante do tribunal de César, onde convinha ser julgado, e que não tinha feito nenhum mal aos judeus. Atendendo à vontade do apóstolo, Festo enviou Paulo a Roma para ser julgado pelo imperador romano César, pois não via nenhum crime, só questões referentes à sua própria religião. Chegando a Roma, o apóstolo permaneceu preso por mais 2 anos em sua própria casa que alugara. Porém, tinha permissão para receber todos aqueles que o procurassem, e ensinava sobre coisas referentes a Cristo, sem impedimento algum. No ano 54 d.C., o imperador Cláudio César Augusto morreu envenenado por ordem da sua própria esposa e Nero tornou-se o novo imperador romano. Em 62 d.C., depois de 8 anos do governo de Nero, Tiago, irmão de Cristo, foi morto por ordem do sumo sacerdote e do sinédrio. Em 64 d.C., o apóstolo Paulo foi executado perto da margem do rio Tibre, na Itália, durante uma breve perseguição movida aos cristãos pelo imperador Nero. Nesse mesmo ano, Roma foi devastada por um incêndio, no qual Nero culpou os cristãos e começou a persegui-los, aprovando oficialmente a tortura e o extermínio destes, caso não prestassem culto ao imperador. Aqueles que se recusassem a adorá-lo eram torturados ou mortos em público. 3 anos depois, em 67 d.C., Pedro foi morto em Roma. O apóstolo João, o último dos apóstolos vivos, provavelmente soube da morte de Tiago, Paulo e Pedro. Também deve ter visitado o segundo templo em ruínas após o ano 70 d.C. João sofreu as consequências da perseguição aos cristãos. Depois da morte de Nero, foi a vez do imperador Domiciano. Este mandou prendê-lo na ilha de Patmos, por causa do seu testemunho de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e porque não o declarou como Deus. Foi nessa ilha que ele recebeu as revelações do livro de Apocalipse. A tradição relata que ele foi solto depois de algum tempo. João morreu no ano 103 d.C., de causas naturais, na cidade de Éfeso, na Turquia.